Amém? Queridos, vamos ficar em pé um minutinho? Olha, nós vamos hoje apresentar aqui a nossa próxima temática dos pequenos grupos. Os irmãos sabem que nós temos grupos que se reúnem nos lares e aquilo que é ministrado aqui nas temáticas é também discutido a nível de vida, de dia a dia, nos pequenos grupos. E essa temática, ela tem como título 40 dias de vida contagiante. Então eu vou trazer uma palavra aqui hoje, que vai ser a primeira palavra, mas na verdade os grupos vão começar na outra semana. Domingo que vem, na verdade, é que teremos a primeira mensagem. Hoje eu quero dar um esclarecimento geral e já falar sobre o primeiro tema. E essa semana que vai entrar agora, essa semana, é aquela semana de você reunir as pessoas do seu grupo e convidar pessoas amigas a estarem presentes e fazerem uma confraternização, convidando essas pessoas a permanecerem com o grupo até o final da temática. Então, nesses próximos 7 domingos, 6 semanas e 40 dias, nós vamos, através das nossas vidas, através dos cultos de celebração na igreja e através das reuniões de pequenos grupos, nós vamos levar a vida de Jesus para mudar a vida de outras pessoas. Com o quê? Com uma vida contagiante. É interessante a proposta dessa temática, porque ela traz uma ideia nova, ela quebra um pouco o paradigma sobre evangelismo e tira muito aquela visão que muitos na igreja têm de que quem tem que evangelizar é um pequeno grupo, é um ministério dentro da igreja que tem um líder ou o pastor da igreja. Não, toda a igreja foi chamada por Deus para evangelizar e nós vamos tratar disso nesta temática. Então, eu queria que a gente curvasse a cabeça e pedíssemos a bênção de Deus sobre essa campanha, sobre esse tema que vai ser estudado, sobre a vida da igreja, de forma que a palavra de Deus possa ser ministrada ao coração de cada membro da igreja, de cada líder de pequeno grupo, de cada membro da Fé para Todos, de forma que nós, através de uma vida contagiante, possamos abençoar a vida de muitas pessoas. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesse momento em que iniciamos essa campanha, abrir o nosso coração, abrir as nossas mentes e, acima de tudo, Senhor, assumirmos uma postura de instrumentos em Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo encontre em cada um de nós uma receptividade para receber a Tua palavra e que essa palavra possa produzir na minha vida, na vida da Tua igreja, realmente uma reação que leve a cada um de nós a exteriorizar tudo aquilo que já tem acontecido no nosso interior, através da transformação do novo nascimento, de forma que nós possamos mostrar aos outros, até sem palavras, que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que há solução para o pecado, e que há uma vida eterna, esperando todo aquele que crê. Nós já te agradecemos por essa temática, por tudo que vai acontecer, e te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Nós vamos começar essa temática com o coração, né? Está aqui, vida contagiante, coração contagiante. Repita comigo, coração contagiante. Mais uma vez, coração contagiante. Se você quer ter uma vida contagiante, obviamente, isso tem que começar dentro de você. Tem que começar no teu interior. Não é isso? Você não pode exteriorizar algo que você não viva. Então, nós vamos começar hoje com um coração contagiante, mas também vamos passar por uma atitude contagiante, uma mente contagiante, uma força contagiante, um espírito contagiante, uma cultura contagiante e também uma fé contagiante. Amém? Então, vamos estudar todos esses temas que, na verdade, falam do nosso eu, do nosso interior, da maneira como nós vivemos e demonstramos aquilo que cremos e somos. Não é? Então, a primeira mensagem dessa série é coração contagiante. Eu queria colocar ali o primeiro versículo,
Queria que você lesse comigo. O coração alegre aformoseia o rosto. Repita. O coração alegre aformoseia o rosto. Está em Provérbios 15, versículo 13. A verdade é a seguinte, que o nosso exterior revela o que vai lá dentro. Revela o que há dentro de nós. Não é isso? Então, quando você tem um coração alegre, e um coração alegre, ele é fruto de quê? Ele é fruto da paz que reina no nosso coração. Do fardo que foi tirado através de Jesus Cristo. Então, quando você tem um coração alegre, o teu rosto brilha, o teu rosto é diferente, o teu rosto fala. Não é isso? O seu rosto fala, meu irmão. Então, nós temos que ter um coração alegre, não é? Não podemos ser aquelas pessoas carrancudas, sempre com um olhar negativo, sempre uma visão pessimista, sempre olhando pelo lado pior. Não, meu irmão, quem é salvo aí? Quem experimentou o novo nascimento? O novo nascimento é algo tremendo. É o que há de mais extraordinário para que a gente possa ter um coração alegre. Né? Hoje você não precisa beber para ter um coração alegre. Você não tem que se drogar. Você se basta. Por quê? Porque o teu coração é cheio da presença de Deus. Não é isso? Olha o segundo versículo. Diz assim, vamos lá. Mas a alegria do coração é um banquete contínuo. Meu irmão, nós não somos malucos, não é isso? Então, se você está vivendo um momento de luto, você está triste. Mas a vida do cristão precisa ter essa característica de festa constantemente. Não que você vai ficar por aí, sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas têm que olhar para a tua vida e verem em você uma pessoa resolvida, uma pessoa que está sempre em paz, uma pessoa que está equilibrada, uma pessoa que olha sempre pelo lado positivo. Há um texto que nós não temos aqui a transparência, mas que eu queria ler. É um texto lá em Lucas capítulo 6. Será que você pode abrir? Lucas capítulo 6. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 45. Lucas 6, 45. Amém? Então diz assim, olha, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Repete essa última frase. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Meu irmão, em primeiro lugar, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que coração é esse que nós estamos falando? Que coração é esse? Olha, a palavra diz que nós expressamos aquilo que está cheio no nosso coração, aquilo que tem dentro de nós. O que é? É aquele órgão que fica bombeando sangue? É esse órgão que é esse coração? Não. O que é? Olha só, a boca fala do que o coração está cheio. Na verdade, esse coração aí é a nossa mente. Esse coração aí é a nossa memória. É o somatório de todas as nossas crenças, de todos os nossos aprendizados, de tudo aquilo que nós acarretamos com as experiências na nossa vida, não é verdade? Então, nós sabemos que essas informações não ficam guardadas no coração. Elas ficam guardadas no consciente e no subconsciente. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Desde que nós nascemos, nós só recebemos mensagens boas? Tudo que nós ouvimos ou experimentamos é o bem? Ou é bom? Claro que não. Nós somos marcados por mensagens boas, experiências boas, mas também mensagens ruins e experiências ruins. Quem é que decide? Como é que você vai administrar essas coisas? Por exemplo, você recebeu um bom ensinamento na sua casa. Você recebeu um bom ensinamento na sua casa. A sua família é uma família estruturada, cristã, então você foi criada nos caminhos de Deus, você foi criada aprendendo as boas maneiras, os bons costumes, a respeitar os outros, a não roubar, a não xingar. Você recebeu uma boa educação.
Mas você saiu de casa e você teve outras experiências na escola, outras experiências no seu trabalho, na vida, que não batem ou não têm muita harmonia com aquilo que você aprendeu. Então, o que você vai ser, a pessoa que você vai transparecer para os outros, ela vai ser uma decisão sua, se você vai seguir os bons princípios que aprendeu, ou se você vai seguir outros princípios. Entra aí o livre-arbítrio. A gente não pode criar os filhos numa bolha, mostrando para eles só as coisas boas. Ele precisa saber que o mundo é mau, que há coisas erradas no mundo, que há decisões que nós podemos tomar que podem nos prejudicar. Então, quando a palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio, depende de como você tem alimentado o seu coração. Porque, a partir de um momento, quando você toma ciência, quando você tem razão, e quando você começa a tomar as suas decisões, livre-arbítrio, você então começa a escolher o teu rumo e quem você vai decidir ser. E esse quem você vai decidir ser vai levar em conta o que você aprendeu, o que você recebeu de educação e as experiências que você viveu. Mas é você que vai definir. Agora, se eu passei por uma experiência de novo nascimento, fui transformado por Deus, eu fui regenerado, eu fui criado uma nova, digamos assim, eu fui restaurado, fui gerado uma outra vez pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que se espera? Que eu alimente o meu coração com boas coisas. Que eu coloque os meus olhos em coisas boas. Mas também não vamos nos iludir. Há muitas coisas que nós não podemos evitar. Então, nós vamos ter que decidir, segundo o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e a nossa própria decisão. Estão entendendo? Então, se eu quero ter um coração que leve outras pessoas a desejarem me seguir, ou desejarem conhecer a razão desse meu coração alegre, desse meu coração diferente, contagiante, eu preciso ter em mente essas coisas, né? Que eu vou exteriorizar aquilo que o meu coração está cheio. Né? Eu posso ter ouvido mensagens ruins, ter passado experiências ruins, mas se Deus transformou meu coração e eu decidi andar segundo a vontade de Deus, o que vai prevalecer? Não o mal, vai prevalecer o bem. Então, eu vou ser uma pessoa do bem, eu não vou ser um 7-1, eu não vou passar cheque sem fundo, a minha palavra vai ser uma palavra correta, não é isso? As pessoas vão falar assim, não vou brincar desse jeito com fulano não, porque ele é um cristão. Não é? Isso não quer dizer que você está espantando as pessoas, pelo contrário. É importante que você vivencie isso de uma forma alegre. Às vezes a gente fala muito do Evangelho, e até cantando hino aqui, às vezes eu me surpreendo aqui, a gente está quase chorando, uma coisa gloriosa, e a gente está quase chorando. Não, glória a Deus! Eu tenho que cantar alegre, porque graças a Deus que é assim. Né? Todo joelho dobrará ao ouvir o seu nome. Aí, todo joelho dobrará. Não, vai ser a coisa mais gloriosa do mundo. Porque Jesus é o Salvador do mundo. E a palavra de Deus diz que ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso é coisa boa. Mas por causa do ritmo, muitas vezes a gente fica triste, abatido, né? A gente canta, os cravos ele escolheu, né? A minha culpa ele quis levar. E a gente canta triste. Não, que bom! Porque eu não poderia levar a cruz. Eu não poderia pagar o preço, mas que bom que ele levou. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa mística de crente carrancudo, cara feia, sempre não pode rir muito, não pode ser alegre, não pode se divertir. Pode tudo. Pode tudo. Se você quer contagiar os outros, meu irmão, com chororô, tu não contagia ninguém, não. Quantas coisas boas Deus tem plantado no teu coração? Que transformação aconteceu na tua vida? Então, isso tem que ser exteriorizado. Né? É uma decisão sua, baseada em quê? Nos teus conhecimentos
e na direção do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vida plena em Jesus contagia. A vida plena em Jesus Cristo, ela tem que contagiar os outros. Tem que levar as pessoas a desejar. O que é contagiar? Eles fazem isso aqui é o livro do curso, tá? Eu falei para vocês que são 3 livros. Esse aqui é um, ó. É o do líder. E aqui tem o do aluno. A gente não vai abordar isso aqui agora, mais para frente. Mas o tema, que é vida contagiante, tem um monte de palito de fósforo aqui, dá para ver? Um monte de palito de fósforo. E um deles aceso. O que vai acontecer com os outros? Está tudo juntinho. Hã? Vai lamber tudo, meu irmão. Então, o que significa isso? Que um cristão sadio, com coração contagiante, ele contagia o ambiente dele. Sabe? Quem estiver perto de você vai ser atingido. Quem estiver perto de você vai se alegrar. Quem estiver perto de você vai desejar viver o que você está vivendo. Vai desejar isso. Porque a vida plena em Jesus, ele contagia. Agora, a vida do pecado contamina. Vida do pecado, meu irmão, contamina. A palavra de Deus diz assim, não vos deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Então você recebeu bons ensinamentos, mas se você só se envolve com gente do mal, meu irmão, você pode ser contaminado. Amém? Então, ao invés de nós sermos contaminados, vamos contagiar, meu irmão, com um coração alegre. Jesus nos fala isso em Lucas 15. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Em Lucas 15, nós vamos ver aí 3 histórias, né? Nós vamos ver a parábola da ovelha perdida, nós vamos ver a parábola da dracma perdida e nós vamos ver também a parábola do filho pródigo, tá? Então, essas 3 histórias aí nós vamos ver. Nós vemos primeiro, baseado nessas 3 histórias aí, nós vamos falar alguma coisa aqui, principalmente sobre a parábola do filho pródigo, sobre como é que a gente pode ter um coração contagiante. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que quando você lê a parábola da ovelha perdida e a ovelha encontrada, aí você vê assim no final, ó, eu vos afirmo, diga lá. Então, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas são importantes para Deus. As pessoas são muito importantes para Deus. Eu pergunto, as pessoas são importantes para você? São? Então, por que todos nós somos importantes? Qual é a razão de todos nós sermos importantes? Coloca o outro versículo aí. Efésios capítulo 2, versículo 10. Todo mundo junto. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Porque Deus nos criou com um propósito. Tá certo? Próximo, olha lá. Fomos criados com um propósito. Nós fomos criados, e principalmente Deus nos criou porque queria ter comunhão conosco. Ele queria compartilhar conosco, ele queria falar ao meu coração, falar ao teu coração, ele queria ter comunhão conosco, tá? Então, existem 3 histórias, mas também existe aí um fio condutor entre essas 3 histórias, que nós vamos ver aqui agora. Primeiro, diga comigo, algo de grande valor, uma ovelha se perdeu, não é isso? Pessoas são importantíssimas para Deus. Segundo, o que se perdeu deve ser procurado. Deve ser procurado. E diz a parábola da dracma, que deve ser procurada diligentemente. Terceiro, quando encontrado, glória a Deus.
Então tem que ser festejado, meu irmão. Eu sempre falo aqui que o povo de Deus é um povo festeiro. Então, quantos motivos nós temos para celebrar? Às vezes a gente tem uma vitória tremenda e guarda ali entre quatro paredes, fica quietinho. Não, meu irmão, é para celebrar. E quando se fala de ganhar pessoas para Jesus, cada pessoa convertida é motivo de festa. Nós temos lá o irmão Paulo, né? Estou vendo ali a esposa dele. Irmão Paulo lá fazendo o curso. Meu irmão, glória a Deus. Esse homem era amigo do evangelho, mas não tinha se convertido. E ele se converteu. Que bênção. Talvez só a esposa que vai lembrar, vai entender a amplitude dessa obra que Jesus fez na vida daquele marido. Agora imagina se você começa a contagiar pessoas na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Imagina se você começa a fazer isso. Imagina. Vamos ler aí. Queria que você tivesse, não vamos ler tudo de uma vez. A Bíblia aberta aí em Lucas 15. Vamos ler aqui os primeiros versículos. Dizem assim, ó. A partir do versículo 3, não, desculpa, 11, né? Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Então, agora veja bem. Lendo essa história aí, a história de um pai que tinha um coração contagiante, nós vamos, então, entender que quando nós vivemos para nós mesmos, facilmente o nosso coração se entristece. Quando a gente vive só pensando em si, em si mesmo, em si próprio. Existe um grande coração dentro de você, dado pelo Criador, para amar e abençoar as pessoas. Então vamos lá, como é que o coração contagiante se manifesta? De que maneira? De que maneira você pode ter um coração contagiante? A gente vai ver isso agora. Primeiro, em um ambiente de amor e liberdade. E aí eu quero colocar o versículos 11 e 12, que diz assim, pode colocar o versículo, todos juntos. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Terminou? Repartiu os haveres, exatamente. Então, para você ter um coração contagiante, você precisa estar em um ambiente de amor e liberdade. E a casa de Deus é um ambiente assim. O Senhor vem, Ele tira o nosso fardo, mas nós não somos deliberadamente obrigados a andar com Ele. Nós somos convidados a andar com Ele. A seguir um caminho, a andar um caminho para a salvação, a andar um caminho para a vida eterna. Mas isso nós fazemos com liberdade. Deus bem poderia fazer o quê? Entregou a vida a mim, então a partir de agora você não tem mais vontade, você vai fazer isso, isso e isso. Mas não é assim. Então aquele ambiente ali era uma família onde, o que acontece? Ele tinha 2 filhos e o mais novo, ele resolveu sair. Ele resolveu ir embora. Certamente que o pai o aconselhou, como qualquer pai faria. Mas acontece que ele pôde sair da sua casa. Ele queria experimentar coisas diferentes e o pai deu a ele liberdade. Em segundo lugar, se você quer ter um coração contagiante, segundo lugar, você precisa de um ambiente de graça e restituição. Graça significa favor imerecido, não é isso? Qual é o versículo? Versículo 22, pode colocar, vamos ler. O pai, porém, disse aos seus servos,
Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Ele foi ao pai achando que, olha, no máximo ele vai me permitir que eu seja um dos seus trabalhadores lá. Mas o pai tinha um coração diferente. Não é isso? Então, um coração contagiante, ele se manifesta num ambiente de graça, de perdão, num ambiente de restituição, né? Onde nós vamos mostrar às pessoas que elas não precisam viver infelizes, que tão logo elas reconheçam que o caminho que elas estão seguindo não é um caminho bom e recebam a Cristo, não há acusações contra elas. Aliás, Paulo já diz aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, um coração contagiante é um coração que é forjado em um ambiente de graça e restituição. Terceiro, um coração contagiante se manifesta em um ambiente de alegria e fé. Estou vendo todo mundo aqui com cara de fim de festa. Aquela cara assim meio... Ontem eu experimentei isso. A gente foi lá no futebol, não joguei não, só assisti. O craque do futebol foi o pastor Leonardo. Chegaram a cantar lá, Leonardo Seleção, Leonardo Seleção. Teve uma hora que ele foi para o ataque, a bola bateu nele e entrou, gente. Ele fez até um gol, milagre. Milagre. Mas então, um coração contagiante se manifesta em um ambiente de alegria e festa. Lucas 15, 23. Vamos juntos. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos. A gente precisa aprender a celebrar as coisas boas. Nós precisamos aprender a celebrar as nossas vitórias. Quem tem recebido vitória aí? Não, o Carlão está ali agradecido a Deus, porque estava enfermo e agradeceu as orações da igreja, porque ele foi curado de um negócio meio sério, né, Carlão? Negócio meio sério. Todo mundo está orando pelo filho da Esla, né? Que está lá entre a vida e a morte, com o quê? A mesma meningite que a minha mulher teve. Aí quando eu olhei aquelas coisas no WhatsApp, aí eu fui voltar a entender a dimensão do que Deus fez na vida da minha esposa. Então nós como cristãos, temos que aprender a celebrar as vitórias. Parar de falar em derrota, parar de falar o tempo todo, crise, isso e aquilo. Não, claro que existe. Eu não estou aqui pregando que a gente deva ser triunfalista, não é isso. Agora, sinceramente, meu irmão, se tudo que você transmite para os outros é um coração fechado, que está sempre em crise, sempre mal encarado, só apresenta para os outros os nãos, nunca diz os sims, nunca fala dos benefícios da pessoa ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Como é que você vai ganhar os outros? Eu vou contar uma experiência minha, que é para não falar de ninguém. Todo mundo sabe que eu tenho 3 irmãos, um gêmeo e mais 2 irmãs mais velhas. Todo mundo convertido, menos a minha irmã mais nova, que vem logo depois de nós 2, que somos gêmeos. E a minha irmã é kardecista, mas é uma pessoa espetacular. Uma pessoa equilibrada, que mesmo em momentos de crise, de luta, de aperto financeiro, sempre deu testemunho de uma pessoa equilibrada, coração bom, gosta de ajudar todo mundo. E eu tenho 2 irmãos crentes. Eles são salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas os caras criam muito problema, meu irmão. Brigam o tempo todo, dão mau testemunho o tempo todo. Está gravando, né? Mas eu falei isso para ele já. Mas é verdade, gente. Eu falo, gente, eu quero ganhar minha irmã para Jesus. Me ajuda. Será possível que toda vez que vocês vão conversar, brigam? Tudo para vocês é um problema, ainda que ela tenha alguma razão, ou não tenha nenhuma razão, mas às vezes eu tento apaziguar as coisas porque eu quero ganhar o coração dela. Mas quando eu quero ganhar o coração, aí você escuta uns negócios que não é legal. Não é bom. Então, meu irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu tenho certeza que você tem 99% de coisa boa para abrir a boca e falar. Para abençoar uma pessoa. Por que tem que pegar o 1%? Parece aquele safadão, né? Porque tem que pegar o 1% ruim, não convertido, e jogar para fora o tempo todo, meu irmão. Aí você quer ganhar a pessoa para Jesus, mas os crentes atrapalham. Misericórdia.
Entendeu? Então, tem que ter um ambiente de graça e restituição, e o teu coração tem que ser forjado também num ambiente de alegria e festa. Vamos festejar, meu irmão. Glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Muitas e muitas reuniões lá no Valins Resort. Festas aqui na igreja. Vamos fazer 25 anos de fé para todos. Meu irmão, tem que ser uma festa de arromba. Recebemos de volta hoje o casal José, Júlia e Elisete. Estavam em lua de mel em Portugal. Gente, que voltaram diferentes, gente. Saíram daquela rotina de batalhar o tempo todo aqui, para lá e para cá, na casa do Senhor, em casa com a família, e saíram. E voltaram todos felizes. Primeiro comemoraram 50 anos de casado. Tem que comemorar muito. 50 anos de casado tem que comemorar muito. Ontem estava aqui o Gessé, não sei se ele está aí hoje. Tá não, comemorando, foi ontem, foi sexta-feira no jantar de casais, comemorando 27 anos de casado. Tem que pular de alegria, dar glória a Deus, meu irmão. Quem não é mole, não. É vitória. É como disse a irmã aqui, é luta, o diabo tentando dia e noite. Mas o nosso Deus é maior. Então, crente tem que ter um coração alegre, tem que festejar. Não é isso? Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Amém? Um coração contagiante se manifesta, quarto lugar, em um ambiente de ressurreição e vida. Lucas 15, 24. Todo mundo junto. Porque este meu filho estava morto e estava perdido e começaram a regozijar-se. O pai, meu irmão, olha, o filho tinha ido embora, saiu de casa. Quem já teve filho aí, que casou, ou mesmo filho que teve que ir para outros cantos, aí dói o coração, a gente fica no aperto. Aí, pior ainda na situação dele, porque aí não fala de um filho que saiu na boa. Um filho que saiu meio brabo com o pai, foi embora. Ele quis sair debaixo da autoridade do pai. Tipo assim, pai, eu ia falar um negócio aqui, não vou falar não. Eu já estou por aqui, sabe, contigo eu quero ir embora. Me dá aí a minha parte, eu vou embora. Imagina como é que ele saiu assim. Então, imagina o tempo que o pai não ficou lá preocupado, o que está acontecendo com o filho. Quando o filho casa, a gente já fica assim, será que está vivendo bem? Será que está tudo direitinho? Será que eles estão, como é que está? Como é que vai ser a vida profissional? Como é que vai ser, não é isso? A gente fica preocupado. Imagina uma pessoa que vai embora desse jeito. Aí esse filho volta. E o pai o recebe, restitui ele a sua posição, mas olha que coração maravilhoso. Né? O pai recebe esse filho como alguém que estava morto e nasceu outra vez. E o que ele faz? Uma festa. Diga assim, festa. Amém? E então, meu irmão, um ambiente de ressurreição e vida. O pai se alegrou, por quê? Porque o filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram, então, a se alegrar, a festejar. Não é isso? Em quinto lugar, um coração contagiante, ele se manifesta em um ambiente de confronto e tratamento das doenças do coração. Lucas 15, 25 a 29. Por quê? Porque aí se percebeu que tão doente quanto o filho que foi embora, estava também o filho que ficou em casa. Vamos ler juntos? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Só um minuto. Vindo, porém, este, já não era nem mais irmão dele, era filho do pai. Esse teu filho, né? Acabou aí? Então,
um ambiente de confronto e tratamento, porque esse filho também precisava ser tratado. Então, quando você estiver aí, na sua vida contagiante, vão aparecer pessoas que precisam de tratamento. E você vai ter que entender, pedir graça ao Espírito Santo para entender que você também é instrumento de Deus para confrontar, mas também para tratar essa pessoa, para curar essa pessoa, para mostrar a ela o quão errado está a sua visão. Como é que a pessoa, às vezes, está enxergando as coisas de um modo errado? Porque o coração do filho que ficou deveria ter ficado igual ao do pai, porque o irmão dele era irmão dele e estava morto e também reviveu. É a mesma pessoa, o motivo de festa é o mesmo. Por que havia festa no coração do pai, mas não havia no coração do filho? E aqui a gente vê uma verdade que a gente pouco ouve quando vê pregações sobre a história do filho pródigo. Em todos os dois casos, o pai teve que sair para recolher, para curar, para confrontar, mas também para trazer de volta, restituir a vida, reconduzir a presença do pai. Não é verdade? Então, os dois precisavam de tratamento. Então, um coração contagiante, ele precisa ser também um coração que confronte. Você não pode simplesmente ser um alegre, né, uma pessoa sorridente e fazer vista grossa. Não é isso. Está errado, está errado. Então, tem que ser confrontado com amor. E essa confrontação não tem por objetivo afastar a pessoa, tem por objetivo atrair a pessoa. Agiu errado? Agiu errado. E aí, você vai jogar uma pá de cal em cima? Ou você vai, com um coração contagiante, amar essa pessoa, confrontar o seu erro, mas dizer assim, olha, mas tem uma oportunidade para você. Deus te ama. Então, esse teu pensamento não está legal. Não é isso que a Bíblia diz. E mostra lá na palavra, está aqui, ó. É assim que tem que ser feito. Um coração contagiante se manifesta também, e para terminar, em um ambiente de discipulado e celebração. Versículo, todos juntos. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Era preciso celebrar. Olha para o lado e diz assim, é preciso celebrar. Se você tem 99% de motivos para celebrar, por que você fica fazendo choro com 1%, meu irmão? Por quê? Você tem 99% de motivações para celebrar a Deus, celebra, exalta, glorifica a Deus. Seja alguém que transmita uma alegria, não um sisuzismo, assim, uma cara amarrada. Em nome de Jesus, todo espírito de cara amarrada saia da tua vida, meu irmão. Que a alegria do Senhor inunde o teu coração. Que você se permita ser alguém tratado por Deus. Para que você possa contagiar os outros. Ninguém vai seguir gente com cara de ontem, de jururu, assim, tudo murcho. Cara de maracujá não faz sucesso, meu irmão. O que faz sucesso é um sorriso, é uma palavra boa, que tem que vir de dentro. É importante entender isso, tem que vir de dentro. E o que vai mudar? Algumas pessoas falaram ontem lá na reunião dos homens, né? Não, e quando eu fiz esse jejum, começaram a acontecer coisas, e eu comecei a ver coisas que eu não via. Sabe por quê? Porque a gente anda meio distante do Senhor. E quando você vai para uma campanha de jejum e oração, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você ouve a voz de Deus. Mas quando você está longe, você não ouve. Amém? Qual é a conclusão? Ambiente de discipulado e celebração. Replicou-lhe o pai. Vamos lá. Sexto. Já falei, né? Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Discipulado. Mostrar o caminho certo. Andar mais uma milha. Esse negócio de andar mais uma milha é coisa muito séria. Ninguém quer andar milha, nem 100 metros que fará uma milha. As pessoas não querem pagar preço, não querem andar, não querem trabalhar, nem para benefício próprio, muitas vezes. Imagina para ser bênção na vida dos outros. Você, muitas vezes, tem que gastar o teu tempo, você tem que,
às vezes até chegar tarde num compromisso. Você tem que ter um esforço a ser feito. Mas esse esforço tem que ser feito com alegria. Amém? Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 em diante. Para terminar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 17. Todo mundo achou? Então diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, olha só, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Só até aí. Então, meu irmão, você é a boa fragrância, é o bom perfume de Cristo. Quando as pessoas chegam perto de você, o cheiro tem que entrar pelo nariz delas e tem que ser um cheiro bom, um cheiro agradável. Não é? Quando você estiver perto de alguém que não conhece o Evangelho, você precisa ser um cristão contagiante. Você tem que contagiar o coração dessa pessoa também. Amém? E para isso, já falei aqui, você tem que ouvir a Deus, abrir o seu coração, tomar a decisão correta, né, de usar o bom tesouro, as boas reservas, para pautar a tua vida, não a reserva ruim. Né? Deixa lá o que é ruim lá no fundo e não vai usar volume morto não, em nome de Jesus. Usa o que é bom, a água boa, a água saudável, para abençoar a vida dos outros. E eu pergunto, como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Responde para você aí. Para contagiar os outros, para contagiar o mundo, não tem outro atalho não, meu irmão. O caminho é Jesus. Só através de Cristo você pode fazer isso. Eu quero convidar você a vir na próxima semana, no domingo, porque nós vamos falar de uma atitude contagiante. Não adianta ter um coração contagiante se a tua atitude, olha, tudo em mim demonstra uma coisa, mas o que eu faço aponta para outro lugar. Não pode. Tá certo? Fica em pé em nome de Jesus. Quem quer ter um coração contagiante aí? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Coloca a tua mão direita no teu coração. Vamos todos dizer, o que eu vou orar aqui é o seguinte, pedir a Deus para nos conceder graça para termos um coração contagiante, um coração que contagie outras pessoas, que fale do amor de Deus sem que até talvez seja tão necessário abrirmos a nossa boca. Vamos fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Que bom, Senhor, que nós temos a oportunidade de ser despertados pelo Teu Espírito Santo sobre o viver uma vida contagiante, uma vida que impacte, uma vida que transforme a vida dos outros. Eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, junto com os Teus filhos aqui, como eu orei antes, Senhor, abrir o meu coração, a minha mente, e deixar, Senhor, o meu coração disponível para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer à tona e eu possa decidir, Senhor, usar os bons exemplos, o bom aprendizado, usar a Tua palavra, usar, Senhor, tudo que o Senhor realizou na minha vida, como paralelo, como guia para os meus procedimentos, para as minhas atitudes, para a minha vida, que as pessoas olhem para mim e possam perceber em mim um coração contagiante, possam perceber em mim uma alegria, um prazer, uma satisfação de andar no Teu caminho e fazer a Tua vontade. Isso seja tão notório que atraia essas pessoas. Me ajuda, Senhor, a celebrar as vitórias, a exaltar o Teu nome, a render glórias a Ti e a viver uma vida alegre, porque a Tua palavra diz que no Senhor nós temos alegria. A presença do Senhor é um ambiente de alegria. Nos ajuda, Senhor, a contar as bênçãos, a contar os benefícios que temos recebido na nossa vida.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa caminhada seja uma caminhada de transformação, uma caminhada que produza frutos, uma caminhada que se manifeste nos pequenos grupos, nos cultos de celebração, mas também lá fora, na vida, no dia a dia, no trabalho, no supermercado, Senhor, nas escolas, no meio dos amigos, que nós possamos ser o bom perfume de Cristo, abençoando vidas, Pai. Esse é o nosso desejo e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus.